E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No último final de semana, um rumor começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro que deixou muitos torcedores e jornalistas em polvorosa. Fontes não oficiais afirmam que Carlo Ancelotti, atual treinador da seleção brasileira, teria comentado sobre o Vasco da Gama em uma conversa reservada durante um evento na Europa. E claro, essas palavras repercutiram imediatamente nos programas esportivos mais populares do país. Segundo especulações, Ancelotti teria feito comentários críticos e ao mesmo tempo curiosos sobre a estrutura do clube carioca, comparando de maneira indireta a equipes da Europa. As palavras, embora não confirmadas oficialmente, começaram a gerar teorias sobre possíveis convites ou algum tipo de observação estratégica que poderia afetar decisões futuras da CBF. Jornalistas esportivos passaram a repercutir que a fala de Ancelotti não teria sido direcionada ao público brasileiro, mas teria vazado de forma inesperada, criando um burburinho intenso entre torcedores do Vasco que já começaram a interpretar cada frase de acordo com o que imaginam ser verdadeiro. A internet rapidamente se dividiu entre céticos e aqueles que acreditam que a declaração do treinador italiano teria sido um sinal de interesse. Com isso, as redes sociais passaram a ferver com mensagens de apoio críticas e especulações sobre uma possível análise que Ancelotti estaria fazendo do clube para observações futuras. Ainda de acordo com os rumores que circularam nos programas de esportes, Ancelotti teria usado termos que alguns interpretaram como elogios indiretos ao histórico do Vasco, enquanto outros acreditam que foram críticas veladas à gestão administrativa do clube. Fontes próximas afirmam que o italiano teria comparado o time a clubes europeus de médio porte, destacando o potencial, mas também apontando fragilidades que chamaram a atenção de quem acompanha o futebol internacional. Não se sabe se essas palavras teriam sido motivadas por uma visão técnica genuína ou se fariam parte de um comentário mais amplo sobre a importância histórica do futebol brasileiro no cenário mundial. As repercussões foram imediatas, com comentaristas tentando decifrar cada nuance do que foi dito, enquanto torcedores e jornalistas especulam sobre possíveis desdobramentos. O fato de Ancelotti, um dos treinadores mais renomados do mundo, mencionar o Vasco da Gama, mesmo em tom de conversa informal, gerou uma onda de debates e conjecturas sobre interesses futuros, convites improváveis ou até mesmo sugestões para a seleção brasileira. O boato rapidamente se espalhou pelos programas de TV, rádios e redes sociais, com teorias sobre se ele estaria testando a reação da torcida ou apenas compartilhando uma observação feita de maneira casual. A mistura de curiosidade e suspense transformou um comentário que poderia ter passado despercebido em um dos assuntos mais comentados do dia, com torcedores tentando decifrar se era brincadeira crítica ou elogio. Os comentaristas mais atentos afirmam que o burburinho em torno das palavras de Ancelotti sobre o Vasco não é apenas um reflexo da curiosidade natural do torcedor brasileiro, mas também de uma cultura de especulação que envolve grandes nomes do futebol mundial. Alguns programas esportivos chegaram a reproduzir trechos do suposto áudio, interpretando as pausas e entonações do treinador como pistas de uma opinião mais profunda sobre o clube carioca. A repercussão foi tão grande que se formaram debates sobre a credibilidade das fontes, com jornalistas especializados tentando validar a autenticidade das declarações. Entre os torcedores, a discussão se transformou em algo quase conspiratório. Alguns acreditam que o italiano estaria sondando talentos ou observando o trabalho de gestores, enquanto outros veem apenas um comentário casual que foi amplificado pela mídia. A situação gerou ainda comparações com outras declarações de Ancelotti ao longo de sua carreira, onde pequenas observações sobre clubes menores acabaram viralizando e se tornando manchetes inesperadas. A possibilidade de que o treinador estivesse apenas fazendo uma analogia técnica, sem intenção de criar polêmica, é real,
mas no calor da especulação, cada palavra ganhou contornos de grande importância. Esse efeito dominó alimentou a curiosidade de torcedores, repórteres e especialistas, todos tentando imaginar quais seriam as implicações caso essas palavras tivessem algum fundo de verdade ou interesse real do treinador italiano. Ainda segundo rumores, a menção ao Vasco teria sido feita durante uma conversa que, de acordo com fontes não oficiais, envolvia análise de estrutura de clubes, preparação de atletas e até métodos de gestão que poderiam ser comparados com padrões europeus. Alguns veículos esportivos chegaram a insinuar que Ancelotti teria mencionado o nome de jogadores do Vasco que poderiam se destacar, reforçando ainda mais a sensação de que o comentário não era apenas casual, mas tinha uma camada de observação técnica e estratégica. A repercussão aumentou ainda mais quando os jogadores e comentaristas começaram a tecer suas interpretações, imaginando se o italiano estaria interessado em algum tipo de parceria ou avaliação de jovens talentos. Enquanto isso, nas redes sociais, os torcedores do Vasco começaram a compartilhar mensagens cheias de esperança, críticas e ironia, mostrando que qualquer menção ao clube por um técnico da estatura de Ancelotti já é suficiente para gerar enorme repercussão. Alguns rumores chegaram a sugerir que essa declaração poderia ter sido um teste de reação da torcida ou até uma forma de medir o quanto o Vasco ainda desperta atenção no cenário global do futebol. A combinação de curiosidade, especulação e interpretação pessoal transformou um simples comentário em uma verdadeira tempestade de teorias e debates, mantendo todos atentos ao desenrolar dessa história. Analistas esportivos observaram que, mesmo sendo rumores, o efeito das palavras atribuídas a Ancelotti é visível na maneira como o Vasco passou a ser discutido nos meios de comunicação. Antes o clube era mencionado principalmente por resultados em campo, mas agora aparece associado a uma conversa internacional envolvendo o nome de um dos maiores treinadores do mundo. Esse contexto cria uma narrativa quase cinematográfica, onde cada detalhe é amplificado e cada interpretação ganha força. Alguns jornalistas chegaram a comparar a situação com casos anteriores em que grandes técnicos fizeram comentários sobre clubes menos midiáticos, gerando repercussão global. A tensão criada pelos rumores faz com que qualquer declaração adicional, mesmo que irrelevante, seja lida como potencial confirmação de interesses ou intenções ocultas. Nesse cenário, cada especulação sobre Ancelotti e o Vasco se torna um fio condutor de debates, teorias e expectativas envolvendo torcedores e profissionais de mídia em um ciclo quase ininterrupto de conjecturas. O mais curioso é que, mesmo sem confirmação oficial, a narrativa já tomou vida própria, sendo discutida em programas esportivos, redes sociais e rodas de conversa entre amantes do futebol, tornando a história algo maior do que o próprio comentário inicial. Dentro desse turbilhão de especulações, surgem perguntas que ninguém consegue responder. Com certeza, Ancelotti realmente pensou em algum interesse pelo Vasco ou apenas mencionou o clube em analogia técnica? Alguns rumores afirmam que ele teria se referido a métodos de treinamento e estrutura de base, outros sugerem que poderia ter citado o clube em tom crítico, observando problemas administrativos ou financeiros. A interpretação fica totalmente aberta e é exatamente isso que alimenta a chama da especulação. A narrativa ganhou corpo quando alguns veículos começaram a relacionar essa suposta fala com notícias passadas sobre interesse de técnicos internacionais no futebol brasileiro, e o nome de Ancelotti adiciona peso e credibilidade à hipótese. O efeito de rumor viral é perceptível cada vídeo, post ou comentário sobre o assunto? Aumenta o interesse mesmo que nenhuma informação concreta seja confirmada? Torcedores, jornalistas e especialistas entram em um ciclo contínuo de suposições, análises e discussões, transformando o comentário de bastidor em um fenômeno midiático. O que era uma conversa privada agora é tratado como se fosse uma declaração oficial, mostrando o poder da especulação em torno de nomes internacionais quando mencionam clubes brasileiros históricos, especialmente o Vasco da Gama. Outro ponto
que tem sido muito comentado nos programas de esportes é a forma como Ancelotti teria se expressado com pausas estratégicas e elogios velados, que poderiam ser interpretados de diversas formas. A falta de um contexto completo alimenta teorias sobre intenções e interesses ocultos ou simples admiração por tradições do futebol brasileiro. Rumores indicam que durante o evento ele teria citado jogadores métodos de treinamento e até comparado a gestão do Vasco com clubes europeus menos expressivos, mas de maneira que soasse ambígua. Essa ambiguidade é exatamente o que mantém o tema em evidência, gerando debates entre torcedores que tentam adivinhar se o italiano estaria analisando possíveis contratações, observando talentos ou apenas comentando de forma genérica. A especulação, como sempre, se alimenta de cada detalhe, e o nome de Ancelotti tem poder suficiente para transformar um simples comentário em pauta global. Mesmo sem confirmação, a história já virou um dos assuntos mais discutidos, mostrando como rumores podem gerar repercussão instantânea, especialmente quando envolvem ícones internacionais e clubes históricos como o Vasco da Gama. Por fim, a circulação desse rumor trouxe à tona uma série de reflexões sobre a influência de treinadores internacionais no futebol brasileiro, mesmo quando apenas fazem observações informais. Torcedores passaram a criar teorias sobre possíveis impactos futuros, enquanto jornalistas elaboram análises sobre a relevância da fala e seu significado. O burburinho indica que, mesmo sem declaração oficial, o comentário de Ancelotti poderia influenciar negociações, parcerias e até percepções sobre o Vasco, reforçando a ideia de que qualquer menção de um grande nome do futebol mundial tem peso imenso no cenário nacional. A especulação continua se espalhando, com cada detalhe interpretado como pista, enquanto programas de esportes, redes sociais e torcedores alimentam o ciclo de rumor, análise e expectativa. A história, portanto, está longe de acabar mostrando que um simples comentário sobre um clube histórico pode gerar ondas de discussão, teoria e curiosidade que atravessam continentes, tornando Ancelotti e o Vasco protagonistas de um verdadeiro fenômeno midiático no futebol. Após a repercussão inicial sobre os comentários atribuídos a Carlo Ancelotti sobre o Vasco da Gama, os rumores não pararam de crescer e programas esportivos começaram a especular possíveis desdobramentos dessa fala. Algumas fontes indicam que o italiano poderia estar analisando o Vasco de forma estratégica, como quem observa uma peça-chave no xadrez do futebol mundial, e que cada palavra dita teria sido cuidadosamente escolhida para gerar curiosidade sem comprometer informações sensíveis. Entre torcedores e especialistas, surgiram teorias sobre uma possível aproximação futura entre o treinador e o clube carioca, seja em termos de observação de jogadores da base ou mesmo de futuras parcerias técnicas, algo que poderia mudar a percepção sobre a gestão do time. Alguns comentadores levantam a hipótese de que Ancelotti estaria de fato mapeando talentos e oportunidades fora da seleção brasileira, mas sem revelar intenções concretas, mantendo o clima de mistério. A ideia de que um nome como o dele poderia se interessar por um clube histórico do Brasil causa tanto fascínio quanto ansiedade, levando torcedores a imaginar cenários improváveis, mas sedutores, como convites para eventos internacionais, visitas a centros de treinamento e até testes de jovens atletas em treinos de alto nível. Tudo isso, claro, permanece no campo do rumor, alimentando uma narrativa quase cinematográfica, em que cada detalhe é interpretado como indício de algo maior. Enquanto isso, nas redes sociais, a circulação do rumor sobre Ancelotti e o Vasco gerou uma onda de memes, análises improvisadas e debates acalorados entre torcedores de diferentes clubes. Alguns veem a menção do treinador como uma grande oportunidade para o Vasco ganhar projeção internacional, enquanto outros questionam se tudo não passa de um exagero midiático, com palavras tiradas de contexto e amplificadas pela internet. Programas esportivos começaram a criar cenários possíveis, discutindo desde convites oficiais até simples elogios estratégicos, e cada suposição se transforma em pauta jornalística instantânea. A especulação sobre o interesse de Ancelotti no Vasco
se mistura com comentários sobre a formação de jogadores, estratégias de marketing e até influência de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, torcedores imaginam, por exemplo, a possibilidade de jogadores do clube serem observados em jogos internacionais ou participarem de estágios sob supervisão de técnicos renomados. Enquanto não há confirmação oficial, o rumor funciona como catalisador para discussões sobre estrutura de clubes, valorização da base e visibilidade internacional, mostrando como uma simples observação de bastidor pode gerar ondas de especulação capazes de movimentar todo o cenário esportivo. Alguns analistas esportivos levantam a hipótese de que o comentário de Ancelotti sobre o Vasco poderia ser um teste de reação da torcida e da mídia, uma maneira de medir o quanto o clube ainda desperta atenção internacional. Nesse cenário, cada postagem, comentário ou reportagem se torna parte de um ciclo de observação que fortalece a narrativa e mantém o assunto vivo por semanas. Outros sugerem que o italiano poderia estar apenas fazendo comparações técnicas entre clubes brasileiros e europeus sem intenção de se envolver diretamente com o Vasco, mas que a interpretação midiática acabou transformando tudo em um rumor grandioso. A questão central permanece: há um interesse real ou é apenas uma analogia técnica que vazou de forma involuntária? O efeito, no entanto, é inegável, e a repercussão em programas esportivos, redes sociais e rodas de conversas entre torcedores mostra como rumores podem se tornar poderosos. A situação também reforça a ideia de que nomes internacionais têm impacto instantâneo sobre a percepção de clubes brasileiros, e qualquer menção, mesmo casual, pode ser lida como indício de algo maior. Assim mesmo, sem confirmação, a possibilidade de desdobramentos mantém o Vasco e Ancelotti em destaque, alimentando debates e criando expectativa para novos capítulos dessa história que parece longe de terminar. Entre especulações de bastidores, surgem rumores sobre possíveis impactos diretos no elenco do Vasco, caso Ancelotti tenha realmente analisado o clube de forma mais detalhada. Alguns comentadores sugerem que jovens promissores poderiam receber maior atenção internacional, enquanto jogadores mais experientes poderiam ser observados para possíveis convites a seleções ou clubes europeus. A circulação desse tipo de boato cria uma aura de expectativa que transforma cada treino, resultado ou decisão administrativa em possível pista sobre a suposta observação do treinador. Torcedores começaram a interpretar declarações de dirigentes e até postagens nas redes sociais como indícios de que o clube estaria sendo acompanhado por alguém de renome global. A narrativa se fortalece ainda mais quando programas esportivos discutem a relevância histórica do Vasco e sua capacidade de revelar talentos, criando a sensação de que o comentário de Ancelotti poderia se transformar em algo concreto no futuro. Esse tipo de especulação se alimenta da curiosidade natural do público e da mídia, tornando qualquer detalhe em campo ou fora dele motivo de análise. É justamente essa combinação de expectativa, interpretação e imaginação que mantém o rumor vivo mesmo sem qualquer confirmação oficial do treinador ou da direção do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Além disso, surgem discussões sobre como a menção de Ancelotti poderia influenciar a imagem do Vasco no mercado internacional. Alguns especialistas levantam a hipótese de que a repercussão poderia atrair patrocinadores, visibilidade para a base do clube e até interesse de agentes internacionais interessados em acompanhar jovens atletas observados por um dos maiores treinadores do mundo. Torcedores, por sua vez, veem a situação como uma oportunidade de reconhecimento global, imaginando que qualquer atenção do italiano poderia impulsionar a carreira de jogadores e a relevância do clube. Os rumores também levaram a comparações com outros clubes que receberam observações de técnicos internacionais e viram seus elencos valorizados ou transferidos para ligas europeias. A perspectiva de que Ancelotti esteja apenas começando a analisar o terreno
cria uma narrativa de suspense, onde cada ação do Vasco passa a ser interpretada como potencial estratégia de visibilidade global. A especulação, portanto, não afeta apenas o técnico ou o clube, mas todo o ecossistema de torcedores, imprensa e mercado, mostrando o poder de uma simples menção em gerar ondas de discussão, projeção e expectativa. Alguns rumores mais ousados sugerem que Ancelotti poderia até acompanhar de perto a gestão do Vasco, observando decisões táticas e estratégicas que poderiam ser comparadas a métodos europeus sem necessariamente envolver uma participação direta. A ideia de que um treinador desse porte esteja interessado em detalhes administrativos ou na formação de atletas provoca discussões intensas sobre o futuro do clube e do futebol brasileiro. Entre os torcedores, cresce a sensação de que cada decisão tomada pela diretoria ou cada partida do time poderia ser avaliada com atenção internacional, mesmo que de forma indireta. A narrativa de bastidores se mistura com teorias sobre potenciais oportunidades de parceria, intercâmbio de treinamentos ou até convites para estágios no exterior. Mesmo sendo apenas especulação, o rumor fortalece a imagem do Vasco como um clube capaz de atrair interesse global, despertando orgulho e ansiedade simultaneamente entre a torcida. Programas esportivos alimentam essas conjecturas, criando cenários hipotéticos em que Ancelotti pode, de forma indireta, influenciar decisões do clube e fortalecer sua projeção internacional, mantendo o público atento a qualquer novidade. No contexto das redes sociais, os rumores sobre Ancelotti e o Vasco geraram debates entre torcedores de diferentes gerações que analisam possíveis efeitos de curto e longo prazo. Alguns imaginam convites para amistosos internacionais, observação de jovens talentos ou até participação em programas de desenvolvimento de atletas em parceria com clubes europeus. Outros interpretam cada menção, a estrutura, administração e desempenho do time como pistas de interesse estratégico, criando uma narrativa que mistura expectativa, suspense e desejo de projeção internacional. A repercussão também alcançou blogs, canais de YouTube e podcasts especializados, onde cada detalhe do rumor é amplificado e transformado em debate, reforçando a sensação de que algo maior pode estar se desenrolando. A especulação é tão intensa que até mesmo ações cotidianas do clube são observadas à luz do suposto interesse do técnico italiano, tornando a história um fenômeno midiático, capaz de atravessar fronteiras e manter torcedores e profissionais de mídia ligados a cada atualização. A narrativa, portanto, se fortalece e se perpetua, mostrando o poder dos rumores e da curiosidade sobre figuras internacionais no futebol brasileiro. Programas esportivos especulam ainda sobre possíveis impactos na imagem de jogadores e comissão técnica, caso os rumores se confirmem ou se transformem em interesse concreto. A menção de Ancelotti poderia gerar visibilidade imediata, criar oportunidades de mercado e até impulsionar carreiras, fortalecendo o ecossistema do clube. Rumores apontam que essa observação poderia ser motivada tanto pelo reconhecimento do histórico do Vasco, quanto pela análise de sua base de talentos, criando um cenário em que o clube se torna referência indireta de excelência para o técnico italiano. A atenção internacional, mesmo que hipotética, provoca debates sobre valorização de atletas, estratégias de marketing e projeção global, transformando simples comentários em tópicos de enorme repercussão. Torcedores, mídia e especialistas permanecem atentos a cada possível pista, alimentando um ciclo contínuo de especulação e expectativa, onde qualquer movimento pode ser interpretado como indício de algo maior. Assim, o rumor continua crescendo, mostrando como um comentário de bastidores pode gerar repercussão extraordinária e transformar a narrativa do futebol brasileiro em pauta internacional. Por fim, a possibilidade de desdobramentos futuros mantém a discussão acesa e os rumores vivos, com teorias sobre convites, parcerias e observações estratégicas, alimentando a imaginação de torcedores e especialistas. Cada gesto, postagem ou
Declaração relacionada ao Vasco é interpretado à luz da suposta atenção de Ancelotti, gerando debates intermináveis sobre intenções e cenários possíveis. A narrativa criada por esse rumor demonstra o poder de uma menção internacional sobre clubes brasileiros capaz de transformar uma simples observação em fenômeno midiático global. Programas esportivos, redes sociais e torcedores mantêm a atenção constante, criando um ciclo de especulação e expectativa que mantém o Vasco e Ancelotti no centro de discussões. Independentemente da confirmação, o efeito do rumor é palpável, reforçando a ideia de que no futebol brasileiro, qualquer menção de um treinador renomado pode gerar repercussão, debates e teorias que atravessam fronteiras, mostrando que a história está longe de ter um final definitivo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.